Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 11, capítulo 15, versículo 11 novamente. Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, morro de fome. Levantar-me-ei, irei conversar com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai e disse, e quando ainda estava longe, viu o seu pai o viu de longe, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começou a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E disse ele: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E, saindo o pai, estava ali, conversava com ele. Mas, respondendo ele, o filho mais velho, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, o melhor bezerro. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tinha se perdido, mas foi achado. Quero focar esse versículo de número 20, que diz o seguinte: e levantando-se, aqui refere-se ao filho, levantou-se lá de onde estava, da situação que ele estava, consequência exclusivamente do primeiro, dos pensamentos dele e dos seus desejos. Olha, isso é algo interessante. Ele levantou-se de onde ele estava, no meio dos porcos, no meio da lama, consequência dos pensamentos e dos desejos dele. Levantando-se daquele local, ele fez uma coisa: ele foi para o seu pai. Então foi uma atitude boa, né? Apesar de onde estava, ele levantou-se daquele local, ele não ficou na lama,
porque ele não era porco que gosta de lama, mas ele não era porco, ele não era uma pessoa qualquer, ele tinha um pai e ele não se habituava com a lama. Alguns se habituam, né? Com a lama do pecado, com o lamaçal do pecado, mas ele não, ele levantou-se daquele local e foi para o seu pai. Algo interessante, ele tinha um pai, e ele lembrou disso, né? Foi para o seu pai. Ele não se levantou daquele local e foi buscar solução em outros locais, não é isso? Isso é muito importante. Alguém se levanta de um lugar ruim, alguém se levanta de um lugar que está na lama, ele se levanta e vai tentar buscar solução no outro poço de lama, e ele se afunda mais. Isso vai buscar no homem, vai buscar na ciência humana, vai buscar naquilo que o homem tem a oferecer, mas ele levantou-se e foi para o seu pai, ou seja, ele foi para a sua origem, para a casa do papai, ele foi para o seu local de onde não deveria ter saído, para a casa do papai, ele voltou novamente para o seu lar, então ele foi para o seu pai, e aí olha o que acontece, e quando ainda estava de longe, imagine a cena, imagine comigo aí a cena, o filho levantou-se daquele lamaçal, daquele chiqueiro de porco, e então ele se bateu a lama um pouquinho ali, né, que não estava muito bom, levantou-se, foi para o seu pai, e ele estava vindo longe ainda, imagine o filho vindo apressadamente, caminhando, ou correndo mesmo ali, vindo para a casa do pai, naquele desejo de pedir perdão, naquele, estou voltando para a casa do meu pai, ele ia caminhando, naquele caminho, e de longe, ainda estava longe o filho, o seu pai, viu o seu pai, o filho estava longe ainda, imagine, caminhando, e de longe, como que se o pai estivesse esperando ele, como que se o pai estivesse lá, dizendo, ele vai voltar, ele vai chegar, ele vai retroceder, ele voltará novamente para o seu lar, ele não vai morrer no mundo, ele não vai morrer lá naquela terra distante, ele não vai morrer lá naquela terra estranha, ele não vai permanecer naquele local, uma hora ele vai cair em si, uma hora ele verá que lá não é o seu lugar, lá não é o seu lar, lá não é a sua casa, e longe de casa não tem tratamento bom, não tem tratamento de papai e de mamãe, longe de casa é diferente, longe de casa não tem esse privilégio do papai e da mamãe, então o pai, como quem estava esperando, como quem estava ali, olhando, ele viu o filho de longe, ele viu o seu filho de longe o pai avistou o seu filho, porque Deus ele nos vê, Deus ele espera a pessoa voltar, Deus ele espera que o pródigo volte, ele espera que aquele que se afastou dele volte, e veja bem, esse afastamento não diz respeito apenas àquele que saiu, mas também do que estava na casa do pai, aquele que também o mais velho que estava na casa do pai, ele não estava próximo do pai, ele não tinha o caráter do pai, e o pai da mesma forma, amorosamente, ele espera que esses que estão aqui dentro, mas ao mesmo tempo estão distantes do pai, o pai espera que esses que estão aqui dentro, o filho que ficou em casa, que infelizmente não vive como o pai quer, não tem o caráter do pai, certamente o pai também tem misericórdia para com esse, e da mesma forma ele usou de misericórdia para com o que saiu. Então, bem, viu seu pai, e o que foi que aconteceu? Moveu-se, o pai moveu-se de íntima compaixão, sabe? O seu filho voltando novamente, voltando para casa, o seu filho retrocedendo, o pai indo ao encontro dele, correndo, indo ao seu encontro, e ali o pai, ao ver aquela cena maravilhosa, imagine o filho que está distante da casa do pai, imagine o seu filho longe, você está certo,
tantos e tantos anos, pensa que já estava morto, pensando que não estava mais vivo, pensando que nunca mais iria ver, e de repente avista de longe. E aí ele viu aquela cena e se moveu de íntima compaixão. Aquilo moveu as suas entranhas, aquilo moveu com ele. E a Bíblia traz uma passagem muito forte, onde Jesus ele olhou para o seu amigo Lázaro que estava morto, e a Bíblia diz uma pequena frase que diz muita coisa. João 11:35, a frase diz só o seguinte: Jesus chorou. Isso diz muita coisa. Jesus chorou de íntima compaixão. Aquilo moveu ele ao ponto das lágrimas caírem. Aquilo moveu ele ao ponto de não se conter. As lágrimas apareceram. As lágrimas foram vistas. Ou você mostra as lágrimas em duas situações: no momento de grande dor ou no momento de grande alegria. E aqui Jesus, ele mostrou essas lágrimas no momento de dor, ao mesmo tempo de compaixão por aquelas pessoas. Então, Pai aqui, voltando ao Pai, ele moveu-se dessa íntima compaixão. Olha, meus irmãos, alguém diz, salve engano, pastor Edson, missão sem compaixão é apenas propaganda. Missão sem compaixão é apenas propaganda. Tem que ter compaixão. E o que é compaixão? É de uma certa forma se colocar no local do outro. É de uma certa forma sentir ou entender a dor do outro, compreendendo o sofrimento dele, como se fosse na sua pele, como se fosse você que estivesse sofrendo, como se fosse você que estivesse ali, padecendo de dor. Os amigos de Jó, lembra? Os amigos de Jó, eles souberam da notícia: olha, o teu amigo Jó perdeu tudo, está leproso, lá no meio da cinza, se coçando com os cacos. Aí os 3 amigos dele foram correr ao encontro dele. Chegando lá onde Jó estava, realmente viram Jó lá no meio do pó, sem nada, sem família, se coçando, todo sarnento. E o que foi que aconteceu? Aqueles 3 amigos olharam aquela cena e diz que eles choraram. As lágrimas deles caíram por 7 dias, imagina. 7 dias passaram ali no pó, chorando com Jó, se compadecendo de Jó, lamentando aquela situação de Jó. Eles tiveram compaixão nesse começo. Eles tiveram uma atitude de compaixão. Ficaram lá com Jó chorando e lamentando aquela situação. Eles se colocaram ali juntamente com Jó para sofrer com ele, para padecer com ele. Isso é compaixão. E Cristo é o nosso maior exemplo de compaixão. Então o Pai aqui, ele se moveu dessa íntima e profunda compaixão. A narrativa bíblica vai nos dizer, no Salmo de número 113, salvo engano, verso 13, exatamente isso. Salmo 103, verso 13, diz: como um pai, olha o que ele diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus é um pai que se compadece de nós, porque ele sabe que nós somos pó. Então Deus teve essa íntima e profunda compaixão. Sabe onde é que essa compaixão, essa íntima e profunda compaixão tem que estar? No meu coração, no seu coração, na sua vida, no seu pensamento, na sua atitude e na sua vida diária, na minha vida diária. Essa compaixão, nós como filhos de Deus, tem que fazer parte de nós. Bem-aventurado os misericordiosos, diz o capítulo 5 de Mateus, e vai nos trazer
esta palavra dizendo: bem-aventurado são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa compaixão tem que fazer parte de nós, tem que fazer parte do nosso caráter. Sabe por que tem que fazer parte do nosso caráter? Porque faz parte do caráter de Deus. E se eu sou filho de Deus, esse mesmo caráter tem que estar na minha vida. E se nós somos filhos de Deus, esse caráter de íntima compaixão tem que estar em nossas vidas. Tem que estar em nossas vidas. Mas infelizmente, constata-se que esse filho que ficou, olha, lamentavelmente, o filho mais velho que ficou não tinha esse caráter de íntima compaixão. E minhas irmãs, lamentavelmente, nós constatamos uma coisa, nós verificamos uma coisa: muitos dos que se dizem filhos de Deus não têm essa compaixão. Muitos dos que se dizem crentes não têm essa compaixão. Muitos daqueles que já disseram que aceitaram Jesus não têm essa compaixão, não têm essa íntima compaixão, não têm essa atitude compassiva. Isso é lamentável. E é por isso que a palavra de Deus diz: ei, arrependa-se dos vossos maus caminhos e voltem-se para Deus, e Deus vai atender as suas orações. Segundo Crônicas 7:14 vai nos trazer essas palavras: ei, deixa o mau caminho, arrependa-se. Essa compaixão tem que fazer parte de nossa vida. Nós temos que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram. O filho que ficou, ele não soube chorar e nem se alegrar com os que se alegram. Ele não soube, ele não tinha compaixão. E aí nós temos que verificar: ei, eu tenho essa compaixão, eu tenho esse amor, eu tenho essa íntima compaixão no meu ser. Papai, se eu não tiver, oh Deus, que eu possa adquirir, que eu possa desenvolver, que eu possa, Deus, lutar para ter. E sabe como é que a gente produz essa íntima compaixão? É quando nós não somos egoístas. É quando nós não lembramos apenas da nossa própria barriga que está roncando. É quando nós não lembramos apenas do nosso próprio bolso. É quando nós não lembramos apenas de nós mesmos, mas olhamos para o outro e temos uma compaixão, nos entristecemos pela tristeza do outro, nos alegramos pela alegria do outro, estendemos a mão para levantar o outro que está no chão. Nós não pegamos um cacetete de matar, não. Pelo contrário, né? A gente estende a mão, como Jesus fez para Pedro. Pedro estava naufragando numa falha, numa falta de fé, num momento de vacilo. No vacilo, ele perdeu a visão de Cristo. Ele começou a sentir os problemas, Pedro, e ele começou a afundar, a naufragar. Infelizmente, meus irmãos, meus irmãos, muitos começam a naufragar na fé. Perderam a visão de Cristo, perderam o sentido de servir a Cristo, perderam a direção de Cristo, perderam o amor por Cristo, olharam para cá, olharam para lá e começaram a afundar na fé, a naufragar na fé. Mas Pedro lhe disse: Deus, me ajuda. E Jesus estendeu a mão e o levantou. E assim nós temos que fazer: estender a mão e levantar o caído, e trazer o caído por compaixão. E assim esse pai fez. Para concluir o versículo, ele diz: e correndo, olha, ele foi correndo. Isso é uma atitude de compaixão. Sabe, compaixão não é apenas olhar para o coitadinho e dizer: oh meu Deus, coitadinho de fulano e tal, oh meu Deus, tal, fulano e tal. Não, compaixão não é só isso. Isso aí é mais um sentimento de pena, né? Na compaixão ele te move, compaixão te movimenta, compaixão te leva, compaixão te faz fazer alguma coisa. Compaixão não te deixa parado. A tua compaixão, a minha compaixão, a compaixão de Deus, ela fez o quê? E correndo, ele correu ao encontro daquele filho. Ele correu ao encontro daquele filho. Sabe por que foi que ele correu, meus irmãos? Naquele período, sabe o que era que fazia com o filho pródigo, com o filho rebelde?
Sabe o que era que fazia com o filho que fazia isso? Ele fazia uma coisinha com um filho desses. Não era boa, não. Filho rebelde naquele tempo, eles faziam o seguinte: ei, traz o teu filhinho rebelde aqui na praça, vamos conversar com ele aqui. E apedrejar ele. Filho rebelde era digno de morte. Filho rebelde não tinha direito de viver. Era a cultura deles, entendeu? Era desse jeito. Rebeldia era inaceitável. E se tinha um filho rebelde, ele poderia ser apedrejado. E imagine esse filho voltando. Imagine aí, nessa cultura, que o filho rebelde era apedrejado, que o filho teimoso era apedrejado, que o filho que fazia isso com o pai era apedrejado. Imagine o filho voltando para casa, e no caminho, alguém poderia pegar ele: epa, é um filho rebelde, vamos apedrejar ele, vamos pegar ele, vamos massacrar ele. É um rebelde, é um filho rebelde, é um filho que saiu da casa do pai, vamos massacrar, não, pai, pega ele aí, vamos dar uma... Por isso o pai correu ao encontro dele, para ninguém pegar ele, sabe? Para ninguém fazer mal para ele, para ninguém malhar ele, para ninguém fazer nada disso. Por isso o pai disse: eu vou correr, para ninguém matar o meu filho, eu vou correr ao encontro dele. Isso é compaixão. E a conclusão que diz: e o pai lançou-lhe ao seu pescoço e beijou. O pai lhe deu um abraço de perdão, o pai lhe deu um abraço dizendo: bem-vindo. O pai lhe deu um abraço. Imagine um abraço do pai. Imagine o pai abraçando, mesmo apesar das nossas falhas, mesmo aquele que saiu, quando volta o pai não vai apedrejar, o pai vai perdoar porque ele está arrependido, porque ele reconheceu a sua falha. Isso é compaixão.